Hoje damos início ao Vozes dela, com um episódio poderoso, a voz que habita os espaços. Durante séculos ensinaram mulheres a serem suporte, mas não estrutura. A ouvirem, mas não opinarem. A estarem por perto, mas não no centro. Mas há mulheres que nascem com a alma voltada para o centro das coisas. Não para dominar, mas para transformar. Clésia é uma dessa presença que não apenas ocupa o espaço, ela muda o espaço. Firmeza sem dureza. Estratégia sem frieza. Delicada sem jamais ser frágil. Clésia é mais que a voz desse episódio, ela é o início de tudo. A ideia e o coração do Vozes delas. Um espaço criado para amplificar histórias que o mundo precisa ouvir. Histórias que carregam potência demais para permanecer em silêncio. Hoje, nossa conversa inicia-se sobre o que é habitar os espaços de poder sendo mulher. Como se constrói autoridade onde antes havia silêncio? Como se lidera com escuta, se impõe com presença e se abre caminho para outras sem perder a própria essência? Porque quando a mulher fala, ela não fala só por si, ela fala por muitas. E quando ela decide criar um espaço como esse, não é apenas um podcast que nasce, é um legado. Sejam todos bem-vindos ao Vozes delas, o lugar onde a presença feminina não perde licença, ela firma território. Clésia, seja muito bem-vinda ao podcast Vozes delas, que foi um podcast criado por você, pensado por você. Então, mais do que nunca, é importante que você faça esse primeiro episódio. Traga a sua história, toda a sua vivência, toda a sua bagagem, né? Uma mulher que desafiou muitos lugares onde esteve, continua desafiando muitos lugares. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que a sua história, assim, vai inspirar muitas outras mulheres. Vai emocionar também muitas mulheres, tenho certeza disso. E eu quero agora que as pessoas conheçam a Clésia pela Clésia. Quero que você fale um pouco de você, da sua história, da sua trajetória profissional antes de chegar na Confrapag, como que você chegou até aqui, como você criou a Confrapag junto com o Paulo. Fica bem à vontade aí para poder falar um pouco da sua história. Então, eu estou muito feliz desse projeto estar saindo do papel e realmente estar começando, né? Estamos aqui para fazer o primeiro episódio. Foi um projeto que iniciou, que veio à minha cabeça a partir de tudo que da minha vivência e mesmo de observar, né? A necessidade de dar vozes às mulheres, né? Temos tantas mulheres incríveis, com tantas histórias incríveis e que podem vir a inspirar outras mulheres, né? Então, o projeto nasceu a partir disso. E eu estou muito feliz de estar começando ele, colocando ele no ar. Muito grata por estar acontecendo. É, feliz porque eu tive a ideia, mas quem colocou ela, escreveu ela, botou no papel e pensou todo o projeto como um todo foi você, né? A universidade e o Lucas veio com o marketing. E eu estou muito feliz mesmo. E, e eu só tenho gratidão mesmo por conseguir colocar esse projeto no ar. Bom, vamos falar um pouquinho da Clésia, né? O meu nome é Clésia, eu sou sócia-diretora da Confrapag e vou falar um pouquinho, resumidamente, da minha história, como eu cheguei até aqui. Não dá para contar tudo em detalhes, porque o tempo é curto, mas eu vou tentar falar um pouco da minha trajetória para as pessoas entenderem como que tudo começou e por que que eu estou aqui hoje. Bom, eu nasci numa cidade do interior do Mato Grosso, chamada Alto Garças, uma cidade muito pequenininha. Quando eu nasci, era em torno de 7.000 habitantes que existia lá, e hoje não mudou muito isso, ela continua muito pequenininha. Nasci numa família muito simples, né, financeiramente falando. Sou a segunda filha de 4 filhos. Minha mãe chama Valda, meu pai Abadil. Minha mãe dona de casa, meu pai motorista de carreta. E a gente tinha ali a vida simples na cidade do interior. E minha cidade é uma cidade muito pequena, então não tinha muitas oportunidades. E a gente foi crescendo ali. Não, desde muito pequena eu sempre tive muita vontade de ter o meu próprio dinheiro. Né? Desde que eu comecei a entender ali, entender por gente, né, como se fala, eu já queria ter dinheiro, o meu próprio dinheiro para fazer as minhas coisas. E foi crescendo.
Tanto que quando eu comecei a trabalhar muito jovem, tinha 12 para 13 anos, quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar de babá, né, porque eu já queria ter o meu dinheiro, então, eu comecei a trabalhar de babá. Então, na minha trajetória, eu trabalhei de babá, trabalhei em casa de família, e quando eu estava com 18 anos, eu participei de um processo seletivo no Banco do Brasil, da minha cidade, e eu fui uma das escolhidas. O processo, basicamente, era pelo currículo escolar. Eu tinha um currículo escolar bom e eu fui escolhida para trabalhar ali. Trabalhei como estagiária por 2 anos no Banco do Brasil. Em seguida, quando eu saí de lá, eu fui trabalhar no escritório de agronegócio. E nesse escritório eu já fui como gerente do escritório. E eram clientes do banco, que me conheciam do banco, e acabou me convidando para trabalhar quando eu saí do banco. E ali eu trabalhei por quase 3 anos nesse escritório. E durante todo esse período ali, vamos dizer, da minha adolescência, que eu, né, comecei a trabalhar e tudo mais, estagiária, eu sempre tive a, a vontade de estudar. E meus pais sempre incentivaram. Meus pais, eles não tiveram muita oportunidade para estudar, mas eles sempre incentivaram nós a estudar. Na minha casa, sempre a gente entendeu que o caminho era através do estudo. Então, a gente queria muito estudar, queria muito fazer faculdade, mas na minha cidade não tinha essa possibilidade, né? Na minha cidade, nessa época, não tinha faculdade. E também não existia faculdade à distância. Então, assim, para estudar, a gente precisava mesmo mudar para outra cidade. E aí passou esse período ali da adolescência, eu terminei o ensino médio, eu já estava trabalhando nesse escritório de agronegócio, onde eu era gerente, e falando um pouquinho da minha vivência ali, eu era um escritório majoritariamente masculino, só tinha eu de mulher, eu era a única mulher que trabalhava no escritório, porque era um escritório que atendia o agronegócio, era as pessoas que trabalhavam na fazenda, que frequentavam, os motoristas dos caminhões, enfim. E eu era a única mulher ali naquele ambiente exclusivamente masculino. Nesse meio tempo, meu pai ficou desempregado na nossa cidade, e aí veio a vontade de mudar da cidade para dar a oportunidade da gente estudar. Eu já estava para entrar, eu já tinha terminado o ensino médio, minha outra irmã também já tinha terminado, e a gente queria muito fazer faculdade, mas não tinha possibilidade ali na nossa cidade. E aí meu pai resolveu buscar oportunidade de trabalho em outros lugares e conseguiu trabalho em Cuiabá, na capital do estado. E foi aí que a minha família foi, nos mudamos todos para Cuiabá. Eu ainda fiquei um tempo ali na minha cidade, organizando a parte financeira ali, porque eu estava trabalhando numa empresa que eu financeiramente era, era bem remunerada. Eu tinha terminado o ensino médio, mas eu queria continuar estudando. Se eu olhar só pelo lado financeiro, estava bom, né? Eu tinha uma boa remuneração, eu tinha participação na venda de soja anual, então estava bom financeiramente. Mas eu queria mais, eu queria estudar, eu queria ser alguém na vida, como a gente dizia lá. Eu queria transformar a vida da minha família, eu queria ajudar a minha família, poder ajudar a minha família mais, né? E, e aí, quando surgiu essa oportunidade de mudança para Cuiabá, a gente foi. E eu passei no vestibular lá para Ciências Contábeis. Foi um período difícil, foram 5 anos de faculdade, porque nessa época o meu curso ainda era de 5 anos, não era de 4. Então foi um período bem difícil, porque eu estudava e trabalhava. E quando eu me mudei para Cuiabá, eu falo muito em recomeços, porque eu tive que recomeçar. Lá, quando eu fui para lá, eu não consegui um trabalho onde eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava lá onde eu estava, na minha cidade, né? Eu já fui ganhando muito menos, com um cargo muito menor do que eu ocupava. Mas eu precisava ir, porque eu queria estudar. Então, se era necessário recomeçar, eu recomeçava. E comecei a estudar, a fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Foi muito difícil, porque era faculdade particular, precisava pagar. Então, eu sempre falava que o que eu ganhava no final do mês era para pagar a faculdade e pagar o transporte para voltar para casa. Porque a faculdade que eu fazia era muito longe de casa. Então, eu saía às 6 horas da manhã de casa para o meu trabalho. Eu saía às 18 horas do trabalho, ia para a faculdade, eu pegava 3 ônibus para ir para o trabalho.
eu pegava 2 ônibus para ir para a faculdade, mas da faculdade para casa não tinha ônibus. Então eu precisava pagar um outro transporte. Então era bem na época que tinha saído as vans escolares e daí eu pagava van para voltar para casa. Então eu saía às 6 horas da manhã de casa, chegava meia-noite em casa. E o período que eu tinha para estudar também era nesse período da meia-noite. Eu chegava em casa e que eu ia jantar, tinha que estudar ou fazer trabalho, era nesse momento que eu fazia também. E não foi fácil, foi muito difícil. Eu tive muito, enfrentar muitos obstáculos. Tive momentos que eu achei que eu precisaria parar de estudar, mas eu sempre com aquela vontade de continuar e desistir não era uma opção. Voltando um pouquinho, né, o meu primeiro emprego em Cuiabá foi num escritório de agronegócio também. Como eu tinha experiência nessa área, então trabalho, mas não no mesmo cargo que eu ocupava lá na minha cidade. Eu acabei entrando ali como assistente, auxiliar, mas eu precisava do emprego para poder pagar minha faculdade. Fiquei um tempo ali, depois surgiu uma possibilidade, uma vaga na administração do shopping Goiabeiras, em Cuiabá. Nessa época era o maior shopping que tinha lá. Eu participei do processo seletivo e eu passei. E aí eu passei a trabalhar lá. E lá nesse shopping, nessa administração, eu trabalhei até quando eu terminei a faculdade. Teve um período que foi bem difícil, que já foi ali quase no final da faculdade, ali nos 2, 3 anos para finalizar. Meu pai ficou desempregado de novo. E a gente pagava aluguel. A gente... Foi um período bem difícil. E eu já tinha um carro, que era o que eu tinha comprado quando eu ainda trabalhava lá na minha cidade. Eu tinha uma renda muito boa lá. Eu comprei meu primeiro carro com 21 anos. Comprei o meu primeiro carro. Então era um sonho realizado de ter o primeiro carro. Comprei à vista, não precisei financiar nada. Mas aí chegou esse momento que meu pai ficou desempregado e a gente morava de aluguel em Cuiabá. E a gente precisava fazer alguma coisa para não ter que voltar para trás, talvez, né? E começar de novo. Eu tomei uma decisão muito importante na época, que foi vender o meu carro e comprar uma casa para minha família. Não foi o que a minha família queria, meus pais não queriam que eu fizesse isso, porque o carro era um sonho meu e que eu tinha batalhado para conseguir, mas entre a minha família não ter aonde morar e eu continuar tendo carro, eu preferia vender o carro. E foi o que eu fiz. Eu orei a Deus, pedi a Deus que me desse o direcionamento, coloquei o carro à venda num dia, na mesma semana eu consegui vender. Vendi o carro à vista, então em menos de 2 semanas eu já tinha conseguido vender o carro e comprar a casa para minha família. Então aí foi algo muito importante também para mim, porque eu sabia que tudo podia acontecer, qualquer coisa, que a minha família tinha um teto para morar. Eu me emociono muito em falar sobre isso, porque foi um momento muito difícil e ao mesmo tempo muito importante na nossa família. Bom, terminei a faculdade e logo em seguida eu já entrei no MBA de Controladoria e Finanças, porque eu queria dar continuidade aos meus estudos e eu sabia que isso me traria muito mais condições para ter bons trabalhos, bons empregos. E, e nesse período da faculdade, nasceu em mim um desejo de ter o meu próprio negócio. Eu queria ter o meu próprio negócio, eu queria ter um escritório de contabilidade. Na verdade, naquele momento era esse o meu sonho, era ter uma empresa de contabilidade. Mas eu não queria ser só mais uma contadora, só o contador que emitia impostos para pagar. Eu queria ser o diferencial para outras empresas, para outros negócios. Então, eu tinha isso já ali, mas era algo que naquele momento sempre ficava aquele medo, né? O medo sempre travando a gente, né? Porque eu precisava do trabalho, eu precisava ter uma renda mensal segura, porque de uma certa forma a minha família dependia um pouco de mim e eu tinha medo de largar tudo, CLT, tudo aquilo que parecia ser seguro, para poder realmente investir no empreendedorismo e ir atrás do meu próprio negócio. Então eu ficava sempre ali naquele meio termo. Constituí um CNPJ para mim nesse período
porque era algo que eu queria muito, mas eu não conseguia, naquele momento eu não conseguia deixar o que eu tinha de segurança para empreender realmente. Então eu ficava ali naquele, né, será que vou, será que não vou? E, enfim, surgiu esse concurso logo em seguida que eu terminei a faculdade também, no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Mato Grosso. Eu fiz o concurso e passei. Eram 2 vagas, eu passei em segundo lugar nesse concurso. E fui trabalhar lá. É, eu sempre falo que o Conselho de Contabilidade foi uma outra faculdade para mim. Eu tive a faculdade teórica, então lá no Conselho eu sempre falo que foi uma segunda faculdade. Eu realmente aprendi a trabalhar com contabilidade, a ser uma contadora que eu queria ser, aquela contadora gerencial, de controle, de controladoria. E com um ano que eu estava no Conselho, 12 meses após eu começar a trabalhar, eu fui convidada, porque eu entrei pelo concurso para auditora fiscal. E aí surgiu uma vaga para assumir a gerência de contabilidade do conselho. Na época, o presidente me chamou, perguntou se eu aceitava o desafio de ser a contadora, a gerente de contabilidade do conselho. Eu assumiria a área contábil e de RH e pessoal. Eu, como sempre, fui movida aos desafios, né? Eu aceitei de imediato, mesmo nunca tendo atuado diretamente na área contábil pública, que a contabilidade dos conselhos é pública também. Então é um pouquinho diferente da contabilidade privada, mas eu aceitei o desafio de imediato e assumi a gerência de contabilidade ali do conselho. E lá eu trabalhei por 6 anos. Foi bem difícil o início, não foi fácil, mas eu superei, graças a Deus, todos os obstáculos que eu tive ali. E, inclusive, fui premiada por 2 vezes em Cuiabá, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, por ser a primeira contadora do Mato Grosso a fazer o balanço social de uma empresa. Foi muito emocionante, muito gratificante, porque foi algo que selava ali todo o meu esforço, toda a minha dedicação de estudo, de trabalho e tudo que eu havia passado até ali, né. Então, foi muito importante para mim esse momento. Mas também chegou um momento que precisou fechar o ciclo ali no conselho. E um pouco antes de eu sair do conselho, surgiu uma possibilidade de ser contadora de outro conselho de classe, na época. Só que lá era pessoa jurídica. Então aí entrava de novo ali a questão do meu negócio, né? E eu falei, é uma oportunidade de eu começar, né, eu posso ter uma empresa, daqui a pouco eu tenho outra, e aí eu posso ir crescendo esse lado do empreendedorismo e do negócio próprio. E aí, um pouco antes de eu sair do Conselho de Contabilidade, eu participei desse processo seletivo, ganhei a licitação e fui ser contadora como PJ desse outro conselho. Então, eu trabalhava no Conselho de Contabilidade e nesse outro conselho de classe como pessoa jurídica. Então, nenhum eu era CLT e no outro eu era pessoa jurídica. Trabalhei assim lá por alguns anos, mas em um determinado momento o ciclo se fechou no Conselho de Contabilidade, eu preferi sair, né. Sou muito grata pela vivência que eu vivi lá, por tudo que eu aprendi, pelo crescimento profissional e pessoal que eu tive lá, mas aí eu fiquei só com o conselho de classe, o outro conselho de classe, né, como pessoa jurídica. Mas aí veio de novo aquela questão do financeiro, né. "Opa, espera aí, agora como que eu vou fazer? Porque eu estou perdendo uma parte do que eu tinha". E aí eu comecei a buscar outras coisas também no mercado. Falei: "Bom, agora eu tenho que buscar outras oportunidades também". E foi aí que surgiu o processo seletivo numa outra empresa, que era um grupo grande lá em Cuiabá, para ser contadora também. E aí eu fui participar desse processo seletivo. Então eu participei, né, desse processo seletivo nessa outra empresa, que era um grupo de empresas, e eu passei. E esse grupo de empresas era empresas do Paulo Lemes. Foi aí que começou a nossa parceria profissional, né. Então aí eu de novo trabalhando em 2 empresas, né. Eu prestava o serviço lá no conselho de classe e prestava serviço nas empresas dele aqui, também como contadora. Então eu me dividia ali e às vezes eu ia para um de manhã, para outro à tarde, ou às vezes eu ia só em um num dia, no outro no enfim. E aí eu ia me dividindo. Mas sempre
aquele bichinho ali, né? Querendo ter o meu próprio negócio, né? Ali eu comecei a realizar sonhos, né? Porque quando eu fui trabalhar, prestar serviço para as empresas dele, eram várias empresas. Então, já era algo assim que eu queria muito. Eu ia conseguir prestar serviço para muitas empresas, e um serviço diferenciado, não só de contabilidade, né? Era a parte de controladoria toda que eu fui para fazer e tudo. Então, já ali realizando sonhos que desde a faculdade, né, que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já comecei a ter vontade de fazer. Nesse momento da minha vida pessoal e profissional, eu já tinha realizado muitos sonhos, já. Eu já tinha uma carreira estabilizada, uma carreira sólida, né, na área que eu escolhi me formar. Nessa época eu já tinha feito MBA em Controladoria e Finanças, já tinha feito pós-graduação em auditoria pública, então eu já tinha uma estabilidade financeira e profissional nesse momento. Eu já tinha comprado outro carro para mim, já tinha trocado de carro, né? Então, eu já tinha uma estabilidade, já tinha realizado sonhos da minha família. Então, o propósito que eu sempre tive desde muito pequena, ali na minha cidadezinha do interior, já estava se concretizando, que era ajudar a minha família, era poder transformar a vida deles. E nessa época minhas irmãs né, já tinham todas, já estavam na faculdade. Então, muitos sonhos já tinham sido realizados e estavam se realizando nesse momento da minha vida. Mas, como a gente está sempre em busca de algo mais, né, e poder fazer mais, trabalhei por alguns anos ali com o Paulo, em Cuiabá, e aí, em um determinado momento, ele precisou mudar de Cuiabá, mas eu continuei trabalhando nas empresas dele. E aí, passou-se alguns anos, um dia, em uma das nossas conversas, ele me fez uma proposta e a gente podia criar uma empresa juntos, né, uma empresa de consultoria juntos. E foi nesse momento que a Confrapag nasceu. E aí foi nesse momento que eu vi que o meu sonho de ter o meu próprio negócio estava tomando forma de fato, né? Porque até então tinha um medo entre deixar o CLT, aquilo que era, né, tão seguro, que a gente acha que era seguro, mas nesse momento também eu já estava trabalhando só como PJ. Em ambos os meus trabalhos eu já estava como PJ. Mas com a possibilidade de criar a Confrapag, isso se tornou muito latente, né? E naquele momento, eu fiz um compromisso comigo mesma, que agora sim eu vou focar nesse negócio, né? Nesse nosso negócio. E, e não foi fácil o início, foi muito difícil, né? A gente começou a Confrapag em 2020, em plena pandemia. Mas, graças a Deus, deu muito certo, né? E a gente começou ali com muita dificuldade no início, passamos por muitas coisas, né, no início, muita dificuldade, mas a gente nunca desistiu, porque era o sonho nosso, era transformar a vida das pessoas, era o propósito da nossa empresa, e quando ele me fez essa proposta de a gente ter o nosso próprio negócio, ter uma empresa juntos, né, e com esse propósito de transformar a vida das pessoas, eu entendi naquele momento que tudo fazia sentido, porque o propósito que eu tinha de transformar a vida da minha família, agora eu poderia transformar num propósito muito maior, e era transformar a vida de outras famílias também, né? E, e isso foi muito alinhado, né, entre nós dois ali nessa parceria. E aí veio a Confrapag, que hoje transforma a vida de milhares de pessoas por esse Brasil afora. E eu sou muito feliz por fazer parte dessa construção, desse projeto tão lindo. Então, eu sou muito grata por tudo, por toda a minha trajetória, por Deus ter sempre me ajudado, me dado equilíbrio, para sempre escolher o caminho, mostrado os caminhos mais certos. Não foi fácil, porque você imagina há 30 anos atrás, uma menina de 20 anos, como era difícil para a mulher naquela época. Hoje a gente ainda enfrenta tantas dificuldades, mas imagina 30 anos atrás,
quando eu tinha o sonho de empreender, de ter meu próprio negócio, de ser alguém na vida, de ter uma estabilidade, enfim, todos aqueles sonhos, era tudo muito mais difícil há 30, há 20 anos atrás. Mas eu sou muito grata porque mesmo com todas as dificuldades, com todos os obstáculos que eu tive que enfrentar, muitas vezes eu tive que recomeçar, eu sou muito grata porque hoje eu estou aonde eu sempre quis estar. Bom, para quem não sabe, tem gente ainda na rede que não sabe Sim. disso. E eu acompanhei de perto essa trajetória. Né? Sim. E acompanhei, eu acho que parte do que eu sou hoje, assim, do meu caráter, foi moldado também de ver o seu enfrentamento, sabe? Porque a gente sabia que a gente podia contar com você. E isso era muito louco, assim, que por mais dificuldades que a gente passava, a gente sabia que podia contar com você. Boa parte também ali das nossas dificuldades quando a gente chegou em Cuiabá, que você e a Clênia, né, nossa outra irmã, para quem não sabe, vocês pegaram assim juntas e com toda aquela dificuldade do pai também de, né, de conseguir emprego, porque tinha uma coisa da idade dele, coitado também, ele queria muito trabalhar e não conseguia, porque a profissão dele exigia muito, né, que fosse mais jovem, né, até hoje tem isso, né. E aí, mas aí eu lembro assim, na minha infantilidade, que, né, eu era tipo, tinha 12, 13 anos, mas eu sabia, assim, eu via vocês e eu falava, gente, tinha uma segurança de que podia contar com vocês. Claro que, né, quanto mais eu crescia, quanto mais eu me tornava adulta, eu sabia também que isso tinha um preço muito alto para vocês, né? Porque não era fácil, né? Não. Vocês tinham aquela responsabilidade mesmo, assim, de ter que levar certas responsabilidades ainda muito jovens. E só que a gente sabia que podia contar. E isso, de certo modo, também trazia um conforto psicológico. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema psicológico. Sim. Desse sentido, embora a gente tenha passado por dificuldades, porque eu sabia que eu podia contar, que eu tinha chão, que eu tinha braço, que eu tinha ombro, que eu tinha colo, né? Que vinha de vocês. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a gente é uma casa de 5 mulheres. O pai que teve que lutar para poder conviver com as 5 mulheres. Hoje 6, né? Hoje 6, porque agora a Nicole veio. Mas, assim, era de muita força. E essa força, com toda certeza, ajudou a moldar o meu caráter, a moldar quem eu sou hoje, minha visão de mundo e tudo mais. Eu vi muito de perto. Tudo que você foi falando, e eu fui passando um filme, assim, ó. Como se fosse um filme na minha cabeça, porque eu vi tudo isso de muito perto. Em idades muito diferentes, né? Porque eu estava crescendo, me tornando, né, a pessoa que eu sou hoje. Mas tudo isso certamente ajudou a moldar quem eu sou hoje, minha visão, essa vontade de fazer as coisas acontecerem vem muito de você. Eu não tenho dúvida disso. Né? Porque você tem essa força muito grande assim de enfrentamento. A gente vai ver aqui no decorrer do podcast as experiências, as histórias. As pessoas também vão poder conhecer, né, essa parte sua de fortaleza mesmo, de ser tão forte, de ter tanta garra e superando cada obstáculo que era imposto a ti. Você ia só ia saltando isso. Não foi fácil, mas importante é isso, a gente não deseja. Eu tenho uma frase que ela é muito simples, mas ela faz muito parte da minha vida, que é: desistir nunca foi uma opção. E nunca foi mesmo para mim, assim, por todas as dificuldades que eu passei, as superações que eu tive que enfrentar, os recomeços, eu sempre foi tudo com muita vontade, com muita clareza, com muito equilíbrio, né? E eu sabia que era necessário para eu ir para o próximo nível, era necessário aquilo, para eu avançar um pouco mais era necessário. Então eu tinha que fazer, era fazer o que precisava ser feito. Né, eu nunca tive problema com isso. Então, eu sempre fiz o que era necessário fazer para avançar para o próximo nível. E sempre trabalhei bastante, sempre nunca me preocupei com o horário de trabalho, por exemplo. Né, eu ia muito cedinho para os meus trabalhos e saía. Se precisava entrar pela noite, eu entrava. Se precisava trabalhar final de semana, eu trabalhava. Enfim, nunca tive reticência em relação a isso, porque eu queria algo mais, eu queria algo muito maior do que aquele momento. Então, eu fui muito guiada
por essa vontade, por esse desejo de ir além. E sempre fui uma pessoa, uma mulher de muita fé desde muito criança. Sempre tive muita fé em Deus. Deus sempre foi o meu pilar, a minha fortaleza, e era nele que eu sempre me apegava, que eu sempre era com ele que eu chorava. Às vezes as dificuldades nem a minha família sabia, né? Nossos Sim. pais não sabiam, mas Deus sabia de tudo, porque era com ele que eu me abria, era com ele que eu orava. E, e eu choro, mas é de emoção por tudo que eu passei e por onde aonde eu cheguei, onde eu estou hoje, podendo fazer o trabalho que eu faço, ajudando as pessoas, transformando vidas. E isso para mim é o que mais me gratifica. Bom, vamos entrar então agora no nosso primeiro bloco, que é sobre presença e ausência. Então, eu quero que você fale que espaço você sentiu que não eram feitos para você e como foi a experiência de ocupá-los mesmo assim. São muitas experiências, né? Mas em uma das empresas em que eu trabalhei, né, na minha trajetória, inclusive eu saí porque chegou um determinado momento que eu não me encaixava mais naquela caixinha que eles queriam me colocar. É meio que uma imposição de você tem que fazer o que nós queremos que faça. Você tem que fazer porque nós queremos que faça. E eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa muito honesta no meu trabalho. De valores e princípios que eu não abro mão. Então, num determinado momento, era um lugar que eu amava trabalhar porque eu fazia o que eu amava, mas o ambiente já não era mais o lugar que me encaixava, por ter essas questões que Sim. eu não concordava e eu não queria participar e não queria fazer. Então eu preferi sair do que me encaixar no lugar que não era para mim, que não era um lugar que eu desejava estar. E você não era ouvida no caso, porque se você Não, fosse, não havia negociação, né? exatamente, Era uma não era. Era imposição. uma imposição, né? E quando eu era contrária, a alguma situação, em várias situações, nossa, eu era chamada a atenção, você não pode ser assim, porque você é muito, você é muito, até isso eu ouvia, você é muito certinha, você não deveria ser assim, tem que ter flexibilidade, tem que ter, enfim, tudo Flexibilidade. isso, É um né? nome Mas bonitinho para. é mais assim, como eu sou a pessoa que eu não abro mão dos meus valores e meus princípios para me encaixar em lugar nenhum, ou para continuar trabalhando, estando em algum lugar, eu preferi sair do que continuar ali naquele lugar que não me pertencia. Que não é feito pra gente. Se a gente insiste em Exatamente. ficar, a gente adoece, né? Adoece. Eu já estava ficando doente nessa Exato. época, porque por mais que eu gostava do que eu fazia, mas o ambiente, a ambiência não era mais o lugar que eu queria estar. Sim. Então, quando eu levantava cedo para ir para o trabalho, era sofrimento ao invés de felicidade e alegria. Já tinha chegado nesse ponto. Então, aí não é mais legal estar. E o que significa ter voz para você? Em que momento da sua vida você sentiu que realmente foi ouvida, assim, você passou, eu lembro de você passar por várias situações em que você, por mais que você tentava impor ali a tua opinião, né, assim como os demais estavam fazendo, você queria colocar também a sua opinião e você não foi ouvida. Mas em que momento, assim, você sentiu estar num lugar e num espaço que você era ouvida? E aí você sentiu assim, nossa, como é bom ocupar um espaço que eu tenho voz, que eu posso dar minha opinião e que ela é ouvida, né? Porque a gente passa por muitas situações e acho que a maioria delas a gente não é ouvido. Às vezes a gente passa até por situações debochadas na nossa Sim, carreira, com certeza. né? E aí, em que momento assim que você lembra que você teve espaço para dar a tua opinião, teve voz, e você falou, opa, como é bom isso aqui, como é legal a gente ser ouvido, sabe? Bom, eu acho que ali naquele período que eu fui estagiária do banco, como eu era estagiária, então não tinha muito voz, digamos assim, né? Foi no início ali do meu estágio, foi bem difícil. Eu tinha um chefe muito difícil de lidar, mas que também ao longo do
período ali que eu fui estagiária por 2 anos, acabou que eu fui muito homenageada por ele no final de tudo, que ele chegou a dizer que eu era a melhor funcionária que ele tinha, apesar de ser só estagiária, né. Mas acho que o momento mesmo, assim, de ser ouvida foi quando eu saí do banco como estagiária e fui para um escritório de agronegócio, onde eu era a gerente ali do escritório, e era um ambiente muito masculino, né, era só eu de mulher que trabalhava lá, e na fazenda tinha, né, cozinheira e tal, mas no escritório era só eu. E eu lidava com muitos homens o dia todo, né, os caminhoneiros, então Sim. assim, ali talvez ali seja o lugar que primeiro eu comecei ali ser ouvida, né, Sim. porque, era eu que direcionava os caminhões, os motoristas, o pessoal da fazenda, que hora sai, que hora E chega, você onde era pega bem nó novinha, né? era, e eu tinha quando eu trabalhei no Banco do Brasil eu tinha 18 anos, né. Então quando eu fui para esse escritório eu tinha 20 anos. Uma menina de 20 anos determinando o horário como É, então autoridade. assim, né, era eu que liderava toda essa parte e às vezes, assim, no domingo, por exemplo, muitos na época da colheita, que é um período que colhe de segunda a Sim, segunda, sim. né, não tem como parar, eu ia para o escritório no domingo para despachar caminhão, para despachar nota, para emitir nota, para, direcionar todos os caminhões, enfim. Então acho que nesse trabalho ali, talvez seja o primeiro trabalho que, né, ali que eu realmente tinha um pouco de voz, era mais ouvida. E eu fui muito respeitada também, assim. Por mais que era um ambiente muito masculino, eh, todos me respeitavam muito dentro do trabalho, dentro do escritório. Então, foi um período muito bom e de muito aprendizado para mim também. Foi ali que realmente eu conheci esse mundo corporativo, Sim, né, de verdade. uma certa forma. Como você construiu ou ainda a sua autoridade em contexto onde o feminino ainda é minoria? É, uma pergunta difícil. Na verdade, eu ainda construo, né, porque isso é uma construção todos os dias, né. Mas assim, olhando pela minha trajetória profissional, por todos os ambientes profissionais que eu passei, teve momentos de muita dificuldade. E eu não tinha essa autoridade, né, que eu tenho hoje, essa postura, eh, que eu consegui adquirir ao longo do tempo, porque também é com a maturidade que vem, é uma construção diária. Então, teve momentos em determinados trabalhos que eu chorei, que eu fui para o banheiro chorar, porque, ou era humilhada por alguma situação, ou ou era calada, ou não era ouvida, ou, né, enfim. Então, muitas vezes isso me desequilibrava, eu chorava, mas nunca chorava na presença de ninguém. Sempre, né, a gente dá um Sim, jeitinho ali de ir no banheiro e enxugar as lágrimas, enfim, e voltar para o trabalho. Mas isso também acabou sendo importante no meu processo, porque isso foi me moldando e me tornando a mulher que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, né. Hoje eu consigo transitar em todos os ambientes sem medo, né, sem receio e com a postura de que esse lugar também é meu, aqui também me cabe, né, e não mais com aquele medo ali do início da vida profissional que a gente tem muito, e que na minha época ainda era muito. muito pior, era muito difícil, porque eu sou de uma profissão onde, quando eu saí da faculdade, majoritariamente era masculina, né. O mundo da contabilidade era muito masculino. Hoje não, hoje já temos mulheres fantásticas, Sim, né, sim. no mundo da contabilidade, mas naquela época era muito ainda masculino. E muita gente que vinha de uma concepção da contabilidade que É, que não era sim, a minha, né, eu tinha uma concepção completamente. Para mim o contador é a pessoa que ajuda a empresa a prosperar, crescer, né? a prosperar, a dar lucro, enfim, né, não é o contador não é a pessoa que emitir uma guia para pagar Sim, imposto, sim. né, isso aí até um auxiliar faz, um estagiário faz. Então, tinha também isso, de lidar com isso, né. "Opa, quem que é essa menina que acabou de sair da faculdade e vem com um conceito diferente, entrando aqui querendo, né, fazer diferente do que a gente faz?". Então é um enfrentamento mesmo, né, que a gente acaba tendo, mas tudo isso acabou me ajudando a moldar a profissional que eu sou hoje, a líder que eu sou hoje.
a conseguir estar em todos os lugares e ter certeza de que eu estou aqui porque eu sou merecedora desse lugar, né. Eu estou aqui porque eu posso estar em qualquer lugar, no lugar que eu escolher estar, eu posso estar. Mas nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Foi um processo mesmo de conhecimento, de autoconhecimento e de muito trabalho interno mesmo, com a gente mesmo, para poder chegar nesse momento, né. E essas coisas que acontecem com a gente é uma espécie de uma armadura. Sim, com A gente, certeza. a gente, é, a gente chora na primeira situação. Na segunda você fica mal. Na terceira. Aí você já Aí você já reage de outra reage de outra forma. maneira. É. Então, eu sempre, né, comento muito com vocês, inclusive aqui na empresa, que tem e isso acontece até hoje, né, nas empresas, se você está num lugar onde tem homens e mulheres, se a mulher fala um pouco mais firme, se ela tem uma opinião formada por determinada situação e ela defende essa opinião dela com um pouco mais de firmeza e talvez até um pouco mais de rigidez, ela é taxada de louca, de mal educada, de grossa, né. Se é um homem que faz isso, não, ele é competente, ele é um bom líder, ele: "Nossa, você viu a postura de fulano, a Presença. presença". Então, assim, até hoje isso ainda existe. E lá atrás, quando eu iniciei minha carreira, isso era muito presente, né. Então, assim, a gente não tinha voz, né, quando a gente começava a falar, era interrompida por um homem, né, meio que assim. É Então você vai normal, né? e aí você vai criando Normalizado uma no armadura ambiente. até para se defender, né, de determinadas situações, né. E em algumas situações você acaba sendo mesmo um pouco mais firme, um pouco mais rígida, mas ao longo do tempo você vai entendendo como tudo isso funciona, e não, aqui eu não preciso ser tão rígida, aqui eu posso ser um pouco mais delicada, aqui eu posso ser um pouco mais tranquila, mas aqui eu preciso ser um pouco mais firme. E aí você vai conseguindo equilibrar isso de uma forma mais leve, que não fique pesado e nem que seja uma carga para você. Existe uma diferença por presença habitar com a autoridade? Como que você equilibra? Eu acho que existe, assim, existe aquelas situações em que você acaba tendo que as pessoas fazer com que as pessoas, te respeitem pelo cargo que você ocupa, né, e não pela pessoa que você é ou pela liderança que você tem. Eu não gosto dessa parte onde você tem que impor, onde o seu cargo tem que ser maior que você. Eu não gosto disso. Eu acho que as pessoas precisam respeitar a gente pela pessoa que a gente é, pela a liderança que a gente ocupa, porque as pessoas precisam ser respeitadas, independente do cargo ou da cadeira que ela ocupa, Exatamente. porque cadeira, você ocupa ela hoje, amanhã você não ocupa mais, né. Então eu sou muito mais a favor do conquistar pelo respeito mesmo, pelo que a gente é, e não porque eu tenho um determinado cargo e eu tenho que ser respeitada por esse cargo. Independente do cargo, tira o cargo, eu sou uma mulher, sou uma profissional, executo meu trabalho todos os dias e procuro todos os dias ser um pouco melhor. Então é por isso que eu quero ser respeitada, por ser alguém que está fazendo diferença na vida das pessoas, da minha equipe, das pessoas que trabalham com a gente. Ser essa pessoa que eu ouço, na hora que precisa dar um feedback positivo eu vou dar, a hora que é para dar negativo eu vou dar. Precisar escutar, eu escuto, precisar aconselhar, eu aconselho. Então eu quero ser reconhecida por isso, e não por ela é respeitada porque ela tem determinado cargo. Mas entendo que muitas mulheres talvez, né, e às vezes a gente mesmo já teve que de repente, ser dessa forma, né. Sobre escuta como estratégia. Como a escuta pode ser uma ferramenta de poder silencioso, especialmente para mulheres em ambientes majoritariamente masculinos? Eu acho que, eh, exercer a escuta é muito importante, principalmente onde esse ambiente é muito masculinizado, né, onde as mulheres são minoria, então, principalmente as mulheres se ouvirem, né, uma, apoiando e se escutando, né, porque quando o ambiente é muito
masculino, só tem homens, as mulheres ficam meio que, né, ali meio que deixadinhas de lado. Então, é importante que as mulheres se unam, mas não no sentido de vamos nos unir contra os homens, não é isso. Não é contra, Não é é só isso. juntas, né? É só juntas, em prol de um mesmo objetivo. Porque a gente fala muito essa questão do, né, de homens, mulheres, enfim, mas precisa deixar claro que não é uma competição entre homens e mulheres, né? E É ninguém e conviver no nem as mesmo mulheres, espaço, né? exato, e nem as mulheres se unirem contra os homens, não é nada disso. É todos poderem conviver de uma forma harmoniosa, onde todos têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações, onde os cargos ocupados por mulheres e homens sejam remunerados iguais, onde as oportunidades para homens e mulheres também sejam iguais. Então, é nesse sentido, porque não é um contra o outro, não existe isso. Sim. Não é um contra o outro, é juntos, vamos juntos fazer. E eu acho que essa questão da escuta é muito importante. É as mulheres se dar as mãos, se escutarem e realmente uma apoiando a outra ali, em qualquer dos ambientes que estejam, né? É bem importante isso. É, infelizmente, em alguns ambientes que tem as poucas mulheres e muitos homens, as mulheres acabam cedendo aos homens Sim, e se abandonando as também demais, existe né? isso. O que é muito lamentável, assim, porque falta muita empatia, né? Porque todas nós passamos pelos mesmos problemas. Todas nós passamos. Há aquelas que dizem que não passa, mas talvez porque elas não percebam, não prestam É, atenção no que está acontecendo ali na cara delas, né? Ou por auto engano, ou também porque é mais sim. fácil ignorar, enfim. Mas existe a coisa das mulheres, às vezes, ao invés de se unirem aos homens, E às vezes até contra para as próprias mulheres, né? contra as próprias mulheres, o que é, isso eu acho extremamente lamentável. Porque os homens, eles têm uma união. Sim, Né? Existe tem. um termo para isso, o termo, né, homoafetivo. É, Virou um termo agora, que é o hétero, parece, sexualmente ele é heterossexual, porém a afetividade dele é dividida mais com outros homens do que com as é, mulheres. O famoso clube do Bolinha, é, e por aí vai. Né? Então, eles têm essa muito mais esse companheirismo entre eles, às vezes, do que as mulheres. Claro que isso tem mudado, graças a Deus está mudando, né? sim, Todas as informações que a gente tem agora, né? Canais especializados para falar sobre isso. Isso tem mudado um pouco, mas ainda existe. E aí, quando a gente vê, a gente lamenta, porque a gente quer acreditar que isso está acabando, né? é, As mulheres parou de se olhar com competitividade, porque essa competitividade também é uma construção social do com patriarcado certeza. para dizer que as mulheres vão sempre competir para ganhar o marido, para ganhar o casamento, para É, ganhar, é enfim, sempre uma competição, é né? sempre uma competição. E não é E é muito isso. lamentável que isso ainda existe, mas eu acho que bem menos. Alegra é que hoje existe bem, mas isso é muito triste assim quando em ambientes que a maioria são homens, as mulheres ao invés de se unem justamente, e pior, elas imploram a companhia do homem É, para que é serem pior, aceitas por eles. por eles, exatamente. É bem Eu acho que por toda a vivência profissional que eu trago, né? É, aqui na Confrapag, eu tenho trabalhado muito essa questão de mesclar muito o nosso time, né, de colaboradores. Em todas as áreas, a gente tem mulheres e temos homens. Nos cargos de liderança, nós temos mulheres e temos homens. Aqui a gente está conseguindo fazer isso um pouco diferente, né, do que o mundo, às vezes, ali fora, o mundo corporativo, propõe. Então eu tenho essa missão aqui também na Confrapag, né, que eu que cuido das pessoas aqui, de sempre olhar para isso com um olhar mais carinhoso, mais atento, onde a gente tenha todas as pessoas, independente se é homem ou mulher, tendo oportunidades iguais. Isso é um propósito muito forte que eu tenho aqui, que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, independente se é homem ou se é mulher. Para
desmistificar isso, de que no mundo corporativo os homens têm mais oportunidade que as mulheres. Não, aqui na Confrapag a gente trabalha para que todos tenham oportunidades iguais, né? E o Vozes Delas também é um pouco isso, Sim, né? trazer Trazer esse as equilíbrio, né? mulheres, trazer o equilíbrio, mostrar que o nosso negócio também é para mulheres, né? Que as mulheres também podem ser licenciadas, que temos tantas na nossa rede que são licenciadas e que prosperam e que está indo muito bem e que outras também podem vir, né? Então, um dos fundamentos também do projeto é esse, né? É mostrar que vocês também podem vir, vocês também podem estar nesse negócio, vocês também podem ser dona do seu próprio negócio, vocês também certeza. podem ser empreendedoras, independente se você é mãe, esposa, filha, dona de casa, você pode, né? Sim, exatamente. Você Esse- já teve alguma situação em que as pessoas diziam que você era emocional demais, ou brava demais, ou intensa demais, ou dura Sim. demais? Tudo demais, né? Sim, com certeza. O brava demais, então, né? Até hoje eu ouço isso, né? Mas é como eu coloquei ali no início, né? Quando a mulher tem um posicionamento mais firme, opinião própria, onde ela Ela tá defende sendo essa, demais, né? aí ela é demais, aí ela é brava demais, ou ela é grossa demais, ou ela é mal educada, e não é isso, né? Eu sempre procuro tratar todas as pessoas com muita educação, com muito carinho, mas assim, tem os momentos em que sim, eu vou me posicionar com uma forma mais firme, defender a minha opinião com uma forma mais firme, né? Como todo mundo faz. Então, por que que eu também não posso fazer, né? É claro que se a gente passar do ponto, a gente tem que ter a humildade de se desculpar, de pedir perdão, de pedir desculpas, mas de uma forma geral, a gente está se posicionando também, Sim. como um homem se posiciona. Então, por que não eu não posso me E às posicionar? vezes a gente tem realmente que passar um pouquinho do Sim, às ponto vezes tem. para ser ouvida. Exato. Por exemplo, as situações em que a gente é interrompida, por É. exemplo. Se Você você é diz interrompida, você está falando e tem alguém, um homem principalmente, que gosta de fazer isso, né? sempre. Interromper. Não, peraí, eu tô falando, espera eu terminar de falar, e daí você fala, né? Assim como eu esperei você falar também. E às vezes a gente fala com uma certa educação, mas eles continuam respeitando. E Exato. aí eles só param de interromper Aí a hora que você quando fala, você é demais. aí você, Aí nossa, que você tá com grosseria, um não outro é? hormônio É mais ou menos desequilibrado. assim. Nossa, que grosseria. É, Poxa, né? Mas é mais ou menos isso, né? Mas a gente tem que tentar sempre equilibrar as coisas de uma forma que não ofenda ninguém também, sim. né? E que a gente tenha um ambiente harmonioso de trabalho. Firmeza e empatia. Geralmente costumam ser colocadas como coisas opostas, né? Forças opostas. Como você equilibra as duas coisas na sua forma de liderar e se posicionar? E sem abrir mão, né, da sua essência também. É, não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que a gente tem que exercitar diariamente mesmo, em exercer a empatia e a firmeza quando ela for necessária, né? Porque vai ter momentos que você precisa ser mais firme. Até às vezes mesmo num feedback que você precisa dar. Às vezes você precisa ser mais firme, né? E ser mais firme não quer dizer ser mal educada, não quer dizer ofender ninguém, quer dizer apenas que você precisa falar de uma forma mais firme, né, naquela situação. E ao mesmo tempo você tem que ter empatia de não ofender aquela outra pessoa que está ouvindo, né? Você tem que se colocar no lugar do outro. Então, sim, a gente precisa exercer a liderança com esses dois, com essas duas, como que eu vou dizer? Esses dois equilíbrios, vamos dizer Sim, assim, né? Um equilibrando o outro. Vai ter momentos que você vai ser mais firme, mas não vai deixar de ser empática. O fato de você ser mais firme em alguma situação não quer dizer que você não tem empatia com aquela pessoa, né? sim, Só quer dizer exatamente. que naquele momento requer aquela firmeza, mas não quer dizer que eu não seja empática com aquela pessoa. Exatamente. E o de mais difícil disso é as outras pessoas entenderem isso, né? É o mais difícil. Mas aí também é um trabalho que a gente precisa exercitar O todos os tempo todo. dias, o tempo todo. E para você, assim, quando você pensa em autoridade feminina, quais ou qual a qualidade que mais te inspira e que você acredita que o mundo precisa aprender a valorizar mais, vindo das mulheres, né? Bom, eu acho que a sensibilidade da mulher.
talvez seja um ponto bem positivo na autoridade, na liderança feminina. Porque a mulher, ela é mais perceptível das coisas, né? Ela percebe com mais clareza as coisas, ela percebe todo o ambiente, ela sente ali, né, cada pessoa. Por exemplo, eu vou dar exemplo do que eu vivo hoje, né, aqui na Confrapag. Eu lido com pessoas todos os dias, né, nossos colaboradores, né. Então, assim, nem sempre a forma que eu vou falar com o colaborador X é a mesma forma que eu vou falar com o Y. Por quê? E por que que eu identifico isso? É justamente por causa da minha sensibilidade feminina, Sim. né. Eu tenho a sensibilidade de identificar: "Não, espera aí, essa pessoa eu não posso falar definitivamente com ela dessa forma", porque ela reagiria de uma forma totalmente diferente ou até agressiva. Então, com essa pessoa, eu tenho o mesmo assunto, mas com essa pessoa eu vou falar dessa forma, e com essa outra pessoa eu tenho que falar dessa forma. Porque a minha sensibilidade já identificou ali que são pessoas diferentes, né? E que talvez, não sei, né, um homem talvez não teria essa mesma sensibilidade, mas a mulher, ela tem essa sensibilidade de perceber isso, né? Então, eu acho que a sensibilidade é um ponto muito positivo na liderança feminina e para ela também adquirir autoridade no ambiente que ela está. Sobre legado e futuro, que tipo de presença você deseja deixar como marca para outras mulheres? Bom, eu acho que a minha história, eh, eu gostaria de deixar como legado. E acho que a minha história pode inspirar outras mulheres, né, a fazer, a acontecer, ver que é possível chegar aonde você deseja, você só precisa ter determinação, foco e muito trabalho, né, porque a gente precisa trabalhar bastante para chegar onde a gente quer chegar. E é isso. E eu quero deixar um legado de que, poxa, a Clésia foi uma excelente profissional, ela foi uma excelente líder, ela cuidou das pessoas como ela precisava cuidar. Eu acho que é isso. E o que que você gostaria de dizer para a mulher que ainda acredita que ela não tem espaço, nesse mundo de decisões, né, de liderança? Eu quero dizer que sim, temos espaço, sim. Talvez não ainda o tanto de espaço que gostaríamos de ter, mas temos e nós podemos ocupar esses espaços. Eh, Todas nós mulheres temos histórias lindas, temos histórias de superação, temos histórias de crescimento, e então acho que eu diria para todas as mulheres, todas nós podemos. É como eu disse, né, anteriormente, basta a gente querer, basta a gente trabalhar duro para isso, porque não é só querer, porque querer, a gente pode querer, mas se você não trabalhar duro para isso, se você não tiver foco, não tiver determinação e não tiver um planejamento de carreira também para você chegar a ocupar o espaço que você quer, também não é tão simples assim, né. Então, lute por aquilo que você quer. Se você quer, vá atrás, porque os espaços existem, a gente precisa ocupá-los. E que espaço você ainda sonha em habitar e como pretende chegar lá? Hoje eu sou muito realizada, né, com o espaço que eu ocupo. Eu cheguei aonde eu queria chegar, mas é claro que eu quero ir além, quero fazer muito mais. Tenho projetos e se desenhando na minha cabeça, aqui para a Confrapag, para o nosso negócio. Eh, Ainda está só no âmbito do pensamento, né, então Uhum. não cabe ainda falar, mas com certeza tenho outros projetos que vão vir, que vão acontecer. E e esse projeto aqui que a gente está iniciando, eles o Vozes dela, é um projeto que eu quero que continue. Não é Eu não quero que seja só uma temporada, só alguns episódios, não. Eu quero que seja um projeto contínuo da Confrapag, junto comigo, para que a gente possa cada vez mais atingir outras mulheres, trazer outras mulheres e influenciar outras mulheres. Eu sempre falo, né, que se com esse projeto a gente conseguir impactar a vida de pelo menos uma mulher, já terá valido a pena.
né? certeza. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir impactar muito mais mulheres. Então, é mais ou menos nesse caminho aí que eu quero seguir. Bem, Clésia, agora a gente vai para as nossas perguntinhas do quadro em primeira pessoa, tá? Eu faço a pergunta e você responde ou com uma palavra ou com uma frase curtinha. Que vier na tua cabeça, tá bom? Tá bom. Um livro, O Milagre da Manhã. um filme que te inspira, Treino pra Vida. uma mulher que te inspira. De Fraga. Oh, obrigada. Uma personalidade que você admira, Madame Walker. uma frase que te sustenta. Frase que me sustenta é: Deus está no controle de tudo, tenha fé. Se você pudesse deixar uma única palavra como legado, qual seria? Legado. Um lugar que te reconecta com você mesmo. Minha família. Um hábito que melhorou seu dia a dia. Atividade física. O que a mulher de hoje diria em uma frase para a menina de ontem? Foi difícil, mas valeu a pena. Você conseguiu. Bem, Clésia, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio. Eu queria agradecer por você ter exposto a tua história, né? Todas as coisas que você passou nessa sua carreira foi sempre muito brilhante até aqui. E eu tenho certeza que é uma história que vai inspirar muitas mulheres, que vai tirar muitas mulheres da zona de conforto, vai dar apoio, vai dar força, vai dar coragem para elas irem em busca de seus sonhos. E agora falando como irmã, que eu amo muito, eu quero te agradecer por tudo que você sempre fez pela nossa família. Aos olhos de outras pessoas, talvez fossem sacrifícios, mas aos seus olhos nunca foi sacrifício, foi sempre um prazer estar ali para tua família, para nós. Todas as minhas conquistas teve a sua mão. Todas, todas, todas. Cada degrau que eu subia na minha carreira tinha o teu apoio, tinha uma palavra de amor, de carinho, de afeto. Então, foi sempre muito nós duas, né? Verdade. Em todos os lugares que eu morei, você ia me ver. Em todos os lugares que eu tava, você ia lá para saber como é que eu tava. Então, eu tenho muita sorte, porque eu sempre falo assim, as pessoas têm a mãe e tem a avó, às vezes, que é também mãe. Eu tive você também, que era uma mãe, que sempre foi uma mãe também, uma mãezona. Embora seja muito jovem, né, para ser minha mãe, mas eu sempre tive esse apoio, eu sempre tive apoio dos meus pais, da minha família, mas eu tinha o teu apoio também. Então, tudo que eu consegui até hoje tinha o teu apoio, tinha as tuas mãos, tinha o teu colo, tinha o teu ombro, tinha a tua palavra amiga, tinha teu olhar fraterno para mim. Tinha um puxão de orelha também, que às vezes eu preciso até hoje. Sim. Então, eu quero te agradecer por tudo que você fez, por todas as oportunidades que você criou para nós todas, né, para suas irmãs também. Se hoje eu tô aqui, eu tô tão feliz fazendo tudo que eu faço, foi porque lá atrás, há 3 anos atrás, você me deu essa oportunidade. Eu lembro como se fosse hoje o momento em que você deu um estalinho assim, você falou assim, eu acho que você pode fazer tal coisa. E foi num momento em que eu estava tão desolada profissionalmente, estava em busca, né, de um novo caminho e com medo de não encontrar esse novo caminho. E mais uma vez você foi lá, como sempre fez, e deu o chão, devolveu o chão para mim. Então, muito obrigada por tudo. Você é e sempre será a mulher que vai me inspirar pro resto da minha vida. Meu modelo de pessoa, de ser humano, de profissional. E eu te amo muito. E eu vou estar sempre aqui torcendo para você continuar conseguindo tudo que você almeja. Assim não vale, né? Emocionando a gente. Bom, muito obrigada, né, pelo carinho, pelas palavras lindas. E como você disse, tudo que eu sempre fiz foi por muito amor, por muito carinho a todos vocês, a toda a nossa família. E eu quero agradecer, né, de coração, você, principalmente, que abraçou esse projeto, tanto amor como se fosse seu também, né? E é seu também, porque você eu só tive a ideia e você pegou essa ideia e transformou ela no que está acontecendo.
né? Estamos aqui no primeiro episódio. Então, muito obrigada. Agradecer ao Lucas, do nosso marketing, que também abraçou a ideia, que também se envolveu no projeto, com muito carinho, né? Quero agradecer ao Paulo Lemes, nosso CEO e meu sócio, né, aqui na Confrapag, que também abraçou o projeto, que também apoiou, que também está apoiando. A Confrapag, que está me dando essa abertura e essa oportunidade de fazer esse projeto acontecer, porque é através aqui da Confrapag que a gente está conseguindo Sim. colocar esse projeto no ar. Eu sou muito grata por isso, né? E agradecer especialmente a nossa família, a mamãe, ao papai, que sempre nos incentivaram, mesmo com poucos recursos, mas sempre nos incentivou a estudar, a buscar, a ser alguém, né? Eu me lembro muito, muito claramente quando a gente era pequena, a mamãe falando: vocês têm que estudar, porque é só através do estudo que vocês vão ser alguém na Sim. vida. E eles sempre nos apoiaram, mesmo nas dificuldades que a gente enfrentou, nos momentos difíceis, estudando, eles sempre estiveram ali por nós, né? Então, eu sou muito grata pela família que eu tenho, pela mãe, pelo pai que eu tenho, pelas minhas irmãs, né? Pelas minhas 3 irmãs, né? Você e a Keila e a Clênia, meu sobrinho Matheus, minha sobrinha Nicole. Então, eu sou muito grata à minha família, porque se eu estou aqui hoje é porque todos vocês me deram apoio para estar, né? Foram meu alicerce, meu porto seguro em todos os momentos que eu precisei. Então, eu sou muito grata e sou muito feliz, né, por isso. E agradecer a todas as mulheres que vão passar por aqui, Sim. por esse projeto, né, as nossas convidadas que tão prontamente, tão generosamente aceitou os convites para participar, e eu estou muito feliz por isso. Eu sei que é um projeto que vai impactar muito a vida das pessoas, das mulheres, e eu sou muito grata por isso. E principalmente a Deus, né, que nos deu a vida, que nos mantém aqui forte, de pé e fazendo as coisas acontecerem, nos iluminando e nos capacitando todos os dias para cumprir a nossa missão aqui na Terra, né. Sem Deus nada é possível. Eu sou muito grata também. Muito obrigada mesmo, de coração, também te amo muito. Você também é uma inspiração para mim, sempre foi tão dedicada e tão esforçada, e tão cheia de propósito e cheia de foco, né, sempre quis e foi atrás e batalhou. E sou grata, porque se de alguma maneira eu contribuir para você ser assim, eu sou muito feliz e muito grata, Com né. certeza, você contribuiu Então, muito. eu só tenho que agradecer também. E é isso. Muito obrigada por tudo. Obrigada, meu amor. Vai ser lindo. A presença da Clésia nos lembra que a liderança feminina não é só um ato político, é um gesto de reparação histórica. Cada espaço que ela ocupa hoje, com fala firme, foi um espaço negado a tantas outras. Mas o mais bonito é que, ao ocupar, ela também convida. Convida outras mulheres a pararem de se diminuir para caber, a reverterem o peso do julgamento em postura, a escuta em estratégia, a emoção em ferramenta, a reverterem o peso do julgamento em postura, a escuta em estratégia, a emoção em ferramenta, a delicadeza em força que não precisa pedir desculpa por existir. Que a sua trajetória siga sendo farol e que toda mulher que ainda acha que não tem espaço para ela, escute este episódio como um lembrete. O espaço já existe, basta ter coragem para ocupá-lo.